Meu Deus do céu, eu preciso da segunda temporada de Euphoria na minha mesa agora! Olá, internet! Quem também tá sofrendo com o fim de Euphoria, levanta a mão. Sério, gente, como viver depois dessa série maravilhosa? Pra quem não sabe, Euphoria acabou de ter a sua primeira temporada divulgada pela HBO, com 8 episódios. E a série começa contando a história da Rue, uma adolescente que teve uma overdose e passou pela clínica de reabilitação. E a gente vê ela voltando dessa situação pra vida na escola, pra vida com a família, tentando se livrar, mas nem tanto, do vício de drogas. Como vocês podem ver, a série é bem pesada, trata assuntos como drogas, violência, abusos, saúde mental, e a série mostra justamente adolescentes vivendo seus dramas na escola. A série conta com 10 produtores e um deles é o Drake, fazendo aí seu primeiro trabalho como produtor em uma série. E a HBO resolveu confirmar a segunda temporada logo no 4º episódio da primeira temporada. Então, sucesso, né, amores? Então vamos falar dos 20 fatos sobre Euphoria, porque tem muita coisa pra falar. Basicamente, Euphoria é inspirada numa série de mesmo nome, Euphoria, do Israel, que foi transmitida em 2012. A série israelita é inspirada numa história totalmente verdadeira. Já a Euphoria da HBO é uma série de ficção, mas tem muita inspiração da vida real do criador da série, Sam Levinson. Basicamente, muito da história da Rue é também sobre a história dele. Ele falou assim: por volta dos 16 anos eu tinha resignado para mim a ideia de que eventualmente as drogas iriam me matar e eu não tinha razão pra lutar. E a gente vê muito da Rue nisso, né? Muitos pensamentos da Rue são nessa vibe, assim, de se entregar, né? E de não querer abrir mão das drogas. Como eu falei, a série é muito pesada e o presidente do Conselho dos Pais pra TV, Tim Winter, alertou que a HBO, com Euphoria, está comercializando conteúdo adulto para o público infantil com cenas de sexo, uso de drogas e profanação. Apesar dessa polêmica, a produção de Euphoria se preocupou muito com o público da série, inclusive a classificação etária de Euphoria é 18 anos. E a HBO também contratou um coordenador de intimidade para ficar no set durante todas as gravações, para fazer com que se mantivesse um ambiente seguro. Além disso, antes do lançamento da série do primeiro episódio, a Zendaya postou no seu Instagram a seguinte mensagem: Euphoria para uma audiência madura. É uma representação crua e honesta do vício, ansiedade e as dificuldades de viver a vida hoje. As cenas gráficas difíceis de assistir e que podem ser um gatilho. Por favor, apenas assista se você sentir que pode lidar com isso. Saíram vários vídeos no canal de YouTube de Euphoria, numa série de vídeos chamada Euphoria Sem Filtros. O elenco fala sobre a série, né? Fala sobre as suas experiências. E a Zendaya falou sobre como foi gravar a série, o que ela acha da série. Ela disse assim: These are stories that need to be told because somebody out there needs to hear it, and I think this show just will allow a lot of people to not feel so alone. Eu acho que o que ataca e ofende as pessoas é justamente por ver adolescentes naquelas situações. Mas, meus anjos, muito dali é da vida real, aquilo acontece mesmo na escola, acontece na vida, e é muito bom pra conscientizar as pessoas, pra se ligar de que aquilo é real, que aquilo é comum. Eu acho que nunca tinha visto uma série tão real, né? Parece que a gente entra na cabeça de quem sofre aquelas coisas, de quem passa por aquelas situações. É muito maravilhoso. Inclusive, tem uma cena muito pesada do McKee. Ele tá entrando na faculdade, ele é calouro numa faculdade, e ele sofre um bullying que é muito, muito pesado. E a questão que rolou pela internet era se o personagem teria ou não sofrido abuso sexual naquela cena. Mas tem um fato aqui curioso que eu acho que resolve essa questão. Quem iria interpretar o McKee antes seria o ator Brian Astro Bradley. Ele ia interpretar, já tinha gravado algumas cenas e tudo mais, só que ele saiu da série no meio das gravações porque ele não queria passar por algumas cenas pesadas da série. Segundo fontes do The Hollywood Reporter, na verdade ele não queria gravar cenas de sexo gay que rolaria futuramente na série. Então, se isso for verdade, realmente rola uma agressão sexual mesmo, né, nessa cena do bullying do McKee. Mas logo, Brian foi substituído por O.G. Smith, que é o McKee que a gente conhece. Tiveram algumas referências bem legais em Euphoria. No episódio 7, a Jules vai pra sua cidade, né, onde ela vivia, encontrar um amigo dela, que é um amigo trans. E aí eles estão numa cena muito legal no carro, conversando sobre a vida e tal. E aí a Jules e o amigo, eles cantam e tal, e ela sai, né, no capô do carro e tal, ali no túnel, uma coisa bem liberdade, que lembra imediatamente aquela cena icônica de As Vantagens de Ser Invisível. Outra referência, mas dessa vez bem mais clara e bem mais direta, inclusive foi mencionada no episódio, é o episódio que a Rue e a Lexi resolvem investigar o que Nate fez pra Jules. E aí a Rue encarna o detetive, né, o Morgan Freeman dos filmes de investigação dos anos 90. Inclusive ela até cita o Morgan Freeman na cena. A série é tão icônica, tão incrível, que
até o Leonardo DiCaprio amou Euphoria. I just saw Euphoria, which is amazing. That show is amazing. E a atriz Hunter Schafer, que é a Jules, contou numa entrevista pra MTV que o elenco pirou com a notícia de que o Leonardo DiCaprio estava gostando e assistindo da série. Our cast has a group chat and it has been like about that, literally just reveling in the fact that he watches. That's insane. Ela contou inclusive que a Barbie, que interpreta a Cat, ela mandou fazer umas camisetas com a frase do Leonardo DiCaprio pra eles usarem. Maravilhoso. Euphoria tem muita representatividade, como é o caso, né, da personagem Jules, que é uma menina trans, inclusive a Hunter Schafer, que interpreta a Jules, também é uma mulher trans. E ela trabalhava como modelo em Nova York, ela nunca tinha atuado e ela não pensava em ser atriz. Pra ter uma ideia, ela tem apenas 20 anos, ela já desfilou para marcas como Dior, Versace, Marc Jacobs, e ela integrou a lista de 21 mulheres que antes dos 21 já estão mudando o mundo. A Hunter é muito politizada e ela participa de vários movimentos a favor da comunidade LGBTQIA+. E aí, né, rolou Euphoria pra ela, que foi algo super do nada que apareceu na vida dela. Ela ficou sabendo pelo Instagram, né, que estavam procurando atrizes trans pra fazer o papel, e aí vieram atrás dela, e logo no teste ela fez 3 cenas que são muito tensas, que são a cena da cozinha no primeiro episódio com o Nate, né, a cena do motel com o pai do Nate e a cena do tutorial de pinto. Então foram 3 cenas assim, ó, trá! E é normal num quarto de um adolescente tem vários posters de ídolos, né? E no quarto da Jules não seria diferente, né, meus anjos? No quarto dela a gente vê um pôster de uma das mulheres trans que estão em maior ascensão aí em Hollywood, que é a Harry Neff. A gente conhece ela de You, onde ela trabalhou ao lado do Penn Badley, e também em Assassinations Nation ao lado de Bella Thorne. O mais legal é que a Harry viu, postou no Instagram dela um print da cena e surtou falando assim na legenda: "Eu realmente gritei. É muito fofo que eu esteja olhando pra Jules quando ela sai do quarto toda manhã." Ai, que amor, gente! E falando em representatividade, temos muita representatividade com a Cat na série. Ela é interpretada pela Barbie Ferreira, tem 22 anos e olha que incrível, ela é filha de uma imigrante brasileira. Ela nasceu e cresceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas sempre viveu rodeada de mulheres brasileiras. E ela disse numa entrevista que ela sentia que as mulheres brasileiras são muito mais empoderadas, né, do que nos Estados Unidos. E em entrevista à agência AFA, ela disse que tinha medo dos papéis que pegarem em Hollywood. Ela falou assim: "Eu temia que se conseguisse um papel em Hollywood, sempre ficaria com os da melhor amiga engraçada, que é gordinha e feia." Mas muito diferente disso que a gente tá acostumado a ver, né, de garotas gordas nas séries e nos filmes, a Cat é uma menina super empoderada, muito maravilhosa, e a gente vê ela ganhando cada vez mais força, né, nessa sociedade opressora, sendo cada vez mais sexy, mais confiante de si mesmo, cada vez se amando mais. A série não se prende aos estereótipos que a gente tá acostumada, vai muito além, vai muito, muito além. Então tem um menino popular que joga futebol americano, mas lá no fundo ele é todo tem a menina loira, gostosa e tal, popular, que todos os caras querem, mas também é cheio de camadas e de coisas muito obscuras. Então a série vai muito além dos rótulos e estereótipos. Mas voltando sobre a Barbie, ela tem uma carreira muito sólida sobre lutar pela aceitação e pelo empoderamento de diferentes tipos de corpos. Aos 13 anos ela começou a divulgar vídeos de si mesma no Tumblr, e aos 18 ela foi convidada para estrelar uma campanha de lingerie com uma marca, e todas as imagens foram publicadas sem nenhum retoque. A campanha rendeu muito e viralizou, chamando muita atenção para a atriz, que entrou no top 100 adolescentes mais influentes de 2016 da revista Time. Arrasou demais. E agora precisamos falar dela, da Zendaya. O que é a atuação de Zendaya, meus anjos? Ela é a protagonista da série, né? Ela é a narradora da série, então ela tem um peso muito forte. A gente já vê aí a Zendaya numa ascensão gigante desde que ela bombou em No Ritmo, né? Ela brilhou em Homem-Aranha, em O Rei do Show, né? E agora fez um papel totalmente diferente em Euphoria e mostrou que ela é uma das melhores atrizes do momento. E teve muita improvisação da Zendaya e de todo o elenco na série. Inclusive teve uma cena que foi totalmente improvisada, que eu achei incrível, que foi a cena da maior briga entre a Rue e a mãe dela, que é interpretada por Nika King. Inclusive, essa mulher é muito maravilhosa também. A Zendaya contou que o Sam falou só assim: é uma briga entre as duas e é uma briga muito forte do tipo, elas querem pegar o pescoço uma da outra. Se ela for forte pra cima de você, vai mais forte ainda. Foram só essas coordenadas que ele deu, tá bom pra vocês? E ela disse que essa cena foi tão fora da realidade, que tudo aquilo que ela falou é tão longe, tão distante dela, que ela se sentiu
enjoada, que ela ficou com vontade de vomitar e se sentiu muito mal depois da gravação da cena. E aí, depois de ver toda essa atuação da Zendaya, a galera na internet ficou pedindo pra que ela ganhasse um prêmio no Emmy, que ela fosse indicada ao Emmy. Acho justo, acho que tinha que rever esse Emmy aí e tem que botar a Zendaya ganhando e Euphoria ganhando tudo. Pelo amor de Deus. Inclusive, uma das cenas que eu mais gosto de toda a série é a cena que a Rue tá chapada e aí ela vai andando assim, toda chapada e tal. O lugar que ela tá vai girando. E eu queria só dizer pra vocês que o cenário realmente girava. Eles montaram um cenário giratório pra justamente dar esse efeito. Olha que louco! E falando em atuações incríveis, temos que falar da Dia, a irmã de Rue, né, que é interpretada pela Stormy Reed, essa menina incrível de 16 anos que já tá brilhando muito. Ela tá super em alta, inclusive recentemente foi confirmada no elenco de Esquadrão Suicida 2. A Stormy teve recentemente em 2 produções, que é o caso de Uma Dobra no Tempo, e ela também participa da minissérie Olhos que Condenam, que é a minissérie incrível da Netflix. E ela também participou de 12 Anos de Escravidão, esse filme incrível que levou o Oscar, né, em 2014, e melhor roteiro adaptado. E eu acho que o único casal que a gente shippa da série é o casal Ruse, né? O grande problema é que, apesar de ser um casal muito fofo, a gente torcer muito, esse casal também é meio problemático, né, e passou por várias coisas tensas na primeira temporada. E a própria Hunter, né, a atriz que faz a Jules, ela mesma diz que shippava muito Ruse, mas que depois de assistir, ela meio que se arrependeu de shippar porque ela acha que elas têm um relacionamento tóxico. E elas disseram que elas se tornaram muito, muito amigas de verdade na vida real. We didn't do like a chemistry test or Yeah, anything. chemistry. We got lucky. Eu gostei nessa entrevista que elas falam que o elenco ficou muito próximo, que elas ficaram muito próximas, né, e a Zendaya fala que eles literalmente se viram pelados de todas as maneiras. She sees me in every form, the worst, the best, Vice versa. and vice versa. Yeah. So it's like there's no judgment. We don't have It's to all hide love. anything. Nothing to hide. Não tem como fazer esse vídeo sem falar das maquiagens das personagens, que dizem muito. E elas vão muito além de uma simples maquiagem. Porque as maquiagens de Euphoria contam histórias. A design de maquiagem da série, que se chama Doniela Davi, contou detalhes sobre o processo de criação da maquiagem de cada uma delas numa entrevista para Allure. Maquiagem pra mim nem sempre reflete quem o personagem é como ele está se sentindo hoje. Pra mim, essa é a frieza e a beleza do que é ser adolescente. Você pode experimentar essas diferentes coisas. Nós entendemos agora que a Mad usa a maquiagem pra destacar quem ela precisa ser pra sobreviver. E é isso, a gente vê que no começo da série a Mad usa aquelas maquiagens bem marcantes, cheia daquelas bolinhas, né, de brilhante, que a designer fala que é pra mostrar força e confiança. Mas a gente vê que depois daquela festa de carnaval da série, no episódio 5, ela aparece sem maquiagem. É o único momento que a gente vê a Maddie sem maquiagem, porque ela foi machucada. Esse momento dela sem maquiagem representa toda a dor da personagem. Olha que incrível. E diferente da Maddie, a maquiagem da Cat vai crescendo e evoluindo ao longo dos episódios. A Cat vai descobrindo a sua autoconfiança e vai se descobrindo sexualmente, e aí a gente vê a maquiagem acompanhando isso, né? Mas não tem como não falar da maquiagem da Jules, né? Eu acho que é a maquiagem mais marcante de toda a série. Uma maquiagem super diferentona, né? Bem geométrica e muito colorida. E pra criar a maquiagem da Jules, ela foi nessa pegada artística, porque ela diz que a Hunter e a Jules são muito artísticas, então que isso tinha que estar na maquiagem dela. E que apesar de tanto a Hunter como a Jules ser uma personagem, né, uma mulher trans, ela não queria colocar uma maquiagem totalmente feminina e estereotipada na Jules, né? Que ela justamente não queria que a maquiagem rotulasse ela. Isso é muito legal. Certeza que essa maquiagem vai virar moda, né? Eu queria muito mandar bem de maquiagem pra conseguir fazer essas coisas, porque, nossa, eu amei todas as maquiagens da série. Já com a Rue, tudo isso muda, né? A Rue não é uma menina que usa maquiagem, ela não é vaidosa, né? Ela, inclusive, costuma usar mais glitter no rosto, né? E a gente vê lá no início, né, nos primeiros episódios, que o glitter dela forma como se fosse uma gota de choro, né? Uma lágrima no rosto dela, que representa muito, muito, muito o que tá passando com a Rue, né? Já a Cassie tem uma maquiagem mais classicone e tal, e na entrevista a designer disse que é o tipo de maquiagem feita pra atrair homens. E aí no episódio 8, a Cassie aparece sem maquiagem pela primeira vez, né? Que a gente vê que ela não tá muito bem, que acontece tudo o que aconteceu com o McKee. O McKee não aparece, né? Então, aparentemente, eles não estão juntos. E ela tá totalmente sem maquiagem, super na dela,
bem diferente da Cassie que a gente vê ao longo de toda a série. A gente tava falando da maquiagem da Maddie, então queria muito falar sobre a Maddie, que é interpretada pela Alexa Dame, de 24 anos. E ela disse que antes de pegar o papel, rolaram 3 coincidências muito fortes, né, que mostram a sintonia dela com Euphoria. A primeira delas foi que quando ela viu o Jacob, que interpreta o Nate, nos testes, antes de conhecer ele, antes de saber qualquer coisa, quando ela viu ele andando a primeira vez lá no teste de elenco, ela olhou e falou: esse daí é o Nate, tenho certeza que esse daí vai ser o Nate. Olha só que loucura. E ela falou que depois ela sentou numa lanchonete pra comer um sanduíche e tinha um sanduíche de queijo que se chamava Euphoria. Loucura. E pra finalizar, a terceira coincidência, ela disse que antes de conhecer a Zendaya e tudo, ela sonhou com a Zendaya e sonhou que elas eram muito amigas. E aí depois ela foi conhecer a Zendaya, né, pra fazer a série, e que quando elas conheceram, pareciam que elas conheciam pra sempre e que elas criaram um laço familiar logo de cara. Ela define tudo isso como uma experiência espiritual. Ela falou que foi muito pesado interpretar a Maddie por causa de tudo que ela passa. Aí ela diz assim: eu passei por um período muito difícil, sendo vulnerável, principalmente com homens. Então, com qualquer pessoa que eu contracenasse, eu provavelmente teria me fechado muito, mas foi muito confortável e fácil de baixar a guarda ao trabalhar com o Jacob. Working with Jacob was incredible. I couldn't have asked for a better scene partner. A Alexa, ela não tem muitos trabalhos como atriz porque ela investia na carreira de cantora. Assim, ela canta, meus anjos. Ela tem até um single lançado nas plataformas digitais chamado Girl Like Me. Já o Jacob, que é o Nate, vocês já conheciam ele de A Barraca do Beijo, né, meus anjos? Mas ele começou a gravar Euphoria antes de saber que ia fazer A Barraca do Beijo. E ele contou em entrevistas que naquela época ele tava fudido, ele tava praticamente sem teto. E que quando foi fazer o teste, ele esqueceu as falas, mas mesmo assim ele arrasou e se deu bem. Ele tá tão bem como o Nate que a gente pega ranço dele, né? Porque, nossa senhora, ele é o perfeito macho escroto, né? E aí ele falou, né, em entrevistas pra Collider, que ele se sentiu muito mal, né, nas atuações, em falar aquelas coisas e agir daquele jeito com a atriz, a Alexa, né? Ele falou que ele e a Alexa viviam falando que eles queriam fazer cenas de casal fofo, que eles queriam fazer cenas indo no cinema, cenas indo comer sorvete, tipo um casal fofo, né? Que eles estavam sentindo falta disso, porque todas as cenas deles são muito pesadas, né? E como eu falei, tem muita cena de sexo, muita cena de nudez, e tem inclusive uma cena de sexo entre Louis e Harry do One Direction. Mas calma, se você ainda não viu, não vai se assustar. Na série, a Cat tem um Tumblr, onde ela posta várias fanfics. Inclusive, uma das fanfics é a fanfic de Harry e Louis tendo um relacionamento, inclusive até fazendo sexo oral. E a gente vê isso através de uma animação. Foi muito polêmico, muitos fãs não gostaram de como isso foi interpretado na série. Teve uma fã que postou no Twitter assim: vou torcer para que de algum jeito eles tenham aprovado isso, porque é claro que este acordo deveria ter existido para a série ir ao ar. Harry parece bastante receptivo, mas duvido que Louis vai curtir essa cena. E aí, para surpresa de todos, o Louis respondeu esse tweet dizendo: eu posso afirmar categoricamente que nem fui contactado, nem aprovei. Bafo! Outro personagem polêmico é o pai do Nate, interpretado pelo Eric Dean, que provavelmente quem curte Grey's Anatomy reconheceu ele. Na cena fatídica do motel com a Jules, ele contou que usou um pênis de borracha, mas que também não teria problema em mostrar o pênis dele na cena se fosse preciso. Inclusive, o Eric Dane contou numa entrevista que ele teve uma sexy tape vazada, foi em 2009, e que na época ele ficou muito preocupado, mas que hoje ele nem liga porque todo mundo que tá naquela imagem tá fazendo algo com sentido. A série fala muito sobre isso, né? Sobre cenas de nudez, sobre nude, sobre vazamento de nude, sobre a culpa que dão na mulher, né? E não na pessoa que vazou a nude, né? São temas bem importantes que são retratados na série. Quem representa mais tudo isso é a Cassie, né? Que é interpretada pela Sydney Sweeney. Ela é a atriz que aparece mais nua, né? Em toda a série, que tem o personagem mais sexualizado de toda a série. Ela contou que ela quase não pegou o papel justamente por causa das cenas de nudez. Eu não sei se vou fazer isso por conta da nudez, mas aí eu voltei atrás e fiquei tipo: se eu fosse uma garota de 17 anos e eu estivesse fazendo sexo com meu namorado, eu ficaria nua. E isso é uma cena real, não é amenizando, não é glamorizando, não é encoberto. É sobre isso que a série é real, e eu realmente queria trazer justiça a essa realidade. And the show never really glamorized the nudity in that, which I think was really important. A Sydney tem apenas 21 anos e além de estar em Euphoria, ela já teve em outras grandes séries, né, premiadas, como é The Handmaid's Tale e Objetos Cortantes, e ela vai estar também agora em Era Uma Vez em Hollywood, o filme novo do
Tarantino. Vamos falar sobre essa trilha sonora, meu Deus, porque série boa tem trilha sonora boa e tendo Drake como produtor executivo, você já pensa que, né, a trilha sonora vai ser boa e é realmente muito boa. Durante os episódios e momentos bem importantes, a gente ouve música de gente como Lizzo, Rosalía, Billie Eilish. E tem, inclusive, né, no último episódio de formatura, a gente vê várias músicas icônicas, como é o caso de Mi Gente, do J Balvin. A gente ouve também Euphoria, a música do BTS. E na trilha sonora também tem Beyoncé, Drake, Madonna, Solange. Tem muita música boa. Tem, inclusive, a própria Zendaya cantando junto com Labyrinth, com a música All of Us, que é a música do último episódio. Já já eu vou falar sobre isso. Eu vou colocar na descrição o link da trilha sonora. São músicas que rolam durante os episódios, então é muito legal de ouvir, dá aquela nostalgia da série pra matar a saudade. Agora chegou o momento da gente falar sobre o último... Acabou a bateria, eu tive que sair pra trabalhar. Tive que gravar esse final de vídeo em outro momento, por isso que eu tô com essa outra maquiagem. Uma pena, queria ter gravado esse vídeo todo com essa maquiagem que não sou capaz de fazer, né? Mas enfim, gente, vamos lá, que é o último fato, e agora é o fato mais bafo, porque eu vou falar sobre o final da temporada. Bom, aquele último episódio deixou todo mundo assim. O que tá acontecendo? É um último episódio muito conceitual, muito louco, e a gente fica meio perdido. Pra começar, o episódio todo ele é costurado em linhas do tempo. Então mostra o passado e o presente o tempo todo. E com certeza essa costura aí de linha do tempo é feita mesmo pra deixar a gente pirado. Acho que essa é a ideia. Bom, e nos momentos finais a gente vê que finalmente ali a Rue e a Jules, elas parecem que vão ficar juntas, rola o beijo, elas falam que vão fugir. Só que na hora H, a Rue não vai. E a Jules vai sozinha. E a Rue fica muito mal, vai pra casa e depois de muito tempo ela usa a droga novamente. E aí começa aquela cena musical, que é ela cantando, aquela piração toda. Aquele final é um clipe, acho que já pode lançar, já pode concorrer no VMA já. Bom, a gente vê ela na cozinha cantando e passando pela família dela, pela mãe, irmã e o pai, inclusive que o pai faleceu, né? E tenho duas teorias. A primeira é que ela tá passando por uma overdose de novo, que é onde começa a série, ela fica muito mal por causa do pai dela, né, e tem overdose, e aí no final da série ela tendo overdose de novo por perder a Jules, né, porque ali naquele momento ela escolhe, acho que pela primeira vez, ela pensa na mãe e na irmã pela primeira vez, e por causa delas, ela não age com impulso e volta pra casa. E a gente vê ela vestindo a jaqueta de moletom do pai dela, né? E todas aquelas pessoas que estão coreografando com ela, dançando com ela na rua, estão vestindo a jaqueta do pai dela. Pode ser que seja aquela piração, aquela sensação de usar a droga, que toda aquela piração que tá acontecendo é da cabeça dela, né? É a mente de quem tá usando a droga e tal, e que, né, leva ela pra aquela overdose que ela teve depois da morte do pai dela. Bom, mas não fica claro isso. O episódio é todo costurado e passado e presente, a gente fica muito doido e não consegue ficar claro. Aí eu vou chegar na minha segunda teoria, que é: a Rue está morta. Bom, vamos lá por partes. Porque, primeiro, né, a Rue, ela narra toda a série. Ela tá narrando toda a série e ela sabe de coisas que ninguém sabe. Ela sabe o segredo das pessoas, ela sabe tudo nessa narração, né? Ela poderia saber de tudo porque ela tá morta e ela tá contando toda a história. Tem uma cena desse último episódio que é muito forte, que é a mãe da Rue falando sobre a Rue num discurso emocionado e tal, no palco. Parece uma igreja e tal, alguma coisa assim. E aí tem as pessoas no banco. A irmã dela, a Dia, tá lá também chorando muito, mas ninguém interage com a Rue. Então fica a sensação como se a Rue não tivesse lá. Então leva pra um ponto que aquele momento pode ser um funeral da Rue ou algo do tipo. Ou também pode ser que aquilo tenha acontecido quando a Rue estivesse na primeira overdose dela, né? Porque ela tá com aquela roupa do pai dela e tal. E aí tem a cena final, que é a mais fatídica, que leva a essa teoria da morte da Rue, que é ela com a roupa do pai dela, ela passando pela cozinha ali, cantando pra mãe dela, pra irmã e pro pai, e o pai é o único que vê a Rue naquele momento. E o pai dela tá morto, ou seja, ele foi o único que viu ela. Por quê? E aí ela vai lá pra fora, tem todo aquele momento meio coreografado, com aquele bando de gente vestindo o moletom do pai dela. E aí, enquanto a Rue vai cantando e andando, as pessoas vão se juntando a ela, até que rola aquela última cena que tem um monte de gente e a Rue sobe em cima, vai no topo dessas pessoas e se joga lá de cima. E aí rola uma luz no lugar onde a Rue tava. Pode representar a morte da Rue. Me lembra muito aquela cena final de Cisne Negro, a cena icônica, quando a personagem da Natalie Portman também tá lá dançando e tal. Ela sobe lá no alto
e se joga lá de cima. E aí é a morte dela. Então, pode ser uma referência também, meus anjos. Só sei que assim, preciso da segunda temporada na minha mesa agora, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber o que aconteceu, gente. O que vocês acham? Vocês acham que a Rue morreu? Vocês acham que ela só tá passando por uma overdose de novo? Vocês acham que é outra teoria que eu não falei aqui? Comentem, pelo amor de Deus, vamos conversar porque eu tô nervosa. O que nos resta é só torcer pra que chegue logo a segunda temporada, meus anjos. Me conta também se você quer ver mais vídeos de Euforia aqui ou dos atores do elenco de Euforia. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like e é nóis, meus anjos. Tamo junto.